É isso aí. Vamos lá? Para a gente fazer aquele feedback, aquela retrospectiva deste conteúdo. Qual, professora? Eita, já está esquecendo. Menino, menina, vamos lá. Então, nossa aula de hoje é a aula 38.2 e é onde a gente vai falar sobre revisar, né? Sobre a Ecologia 2, onde nós abordamos as informações sobre o quê? Ecossistemas. Ecossistemas. E o que a gente viu? Que esses ecossistemas são, na verdade, sistemas que buscam sempre a manutenção e a sua estabilidade. Essa estabilidade não quer dizer o equilíbrio perfeito, mas sempre uma proximidade dos seus extremos, tá bom? E quando a gente fala de ecossistemas, a gente tem que lembrar que você pode ter água salgada, compondo o ecossistema marinho, e você pode ter a água doce. Quando a gente fala disso, a gente vai lembrar da formação, da origem desses corpos hídricos lá nas montanhas, a partir das chuvas orográficas, lembram? Onde você tem a montante até chegar na jusante, formando esses ecossistemas marinhos. Mas ao longo do percurso, essa água que está lá na nascente, a água doce, que vai procurando e buscando espaço até se encontrar lá na jusante. Tudo bem? E esse movimento de água é que vai caracterizar os tipos de ecossistemas aquáticos. Então, nós podemos encontrar os lênticos e os lóticos. Ambientes lênticos, professora, um lago. Então, aquela água onde você praticamente não percebe movimento. Não tem aqueles carrinhos, né, que as crianças adoram passear nos lagos, vão pedalando, né, aqueles pedalzinhos, tum, 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 aí vai tirando foto, vai verificando. Ou seja, os pais ficam tranquilos, os seus filhos, pedalando sobre aquele corpo hídrico, por quê? Não tem descida, não tem correnteza, tá? A água está tranquila ali, paradinha, ou com um mínimo de movimento. E os ambientes lóticos são os nossos rios, as cachoeiras, tá? Onde você tem... Deixa eu escrever aqui, calma, te acalma. Onde você tem, então, movimento, a fluidez dessa água, água corrente. Tudo bem? E aí você vai usar essa água corrente com muito volume, né? Você vai encontrar o quê? Você vai utilizar aí para fazer suas peripécias durante o final de semana, mas com muita cautela, tá bom, galera? Muita cautela. E aí a gente tem, dentro desses ecossistemas, nós temos os componentes, aquilo que forma, aquilo que está inserido nesses sistemas, que são os elementos bióticos, onde nós vamos ter a vida de todo e qualquer tipo de micro-organismos, e os elementos abióticos estão relacionados ao ambiente físico desse local. E esses ecossistemas vão estar inseridos dentro dos nossos biomas, formando vários macros, micros ecossistemas, onde você vai ter a interação desses elementos abióticos e bióticos. Tudo bem? Então, eu vou dar uma pausa breve aqui, rapidinho, para você ir lá no banheiro, correndo, e a gente se encontra aqui já já. Tchau, tchau. Rápido ela. Rapidinho. Vamos lá, então? Tá preparado? Você conseguiu realizar as atividades? Tá tudo certinho? Teve alguma dificuldade em alguma? Agora é o momento da gente tirar aquela dúvida, tá bom? Se caso haja. Mas vocês são muito espertos. Vamos lá para a nossa primeira questão? Joga no quadro. Olha lá. Observe a figura. Professora. Tô vendo, sabe o quê?
Esses animais listradinhos são zebras, né? Não são animais típicos da nossa região, mas a gente reconhece muito bem aí, quem conhece as histórias de desenho animado aí, se conhece muito bem, né? Aí a gente tem ali uns patos, né? Umas aves, parece os pelicanos, né? Nós temos algumas aves menores, creio eu que isso aqui é uma ave, então não estou enxergando muito bem, a professora está meio ruim da vista. Ali atrás nós temos mais zebrinhas, ok. Temos a grama, temos uma vegetação mais exuberante ali no fundo, tá bom? Tudo bem, então a gente tem zebras e temos aves, temos gramas, vegetais, ok. O que é a pergunta então? Qual é a construção dessa pergunta? Analisando os níveis de organização biológica, identifique de que nível se trata e o nível seguinte. Então, você vai observar e a gente vai identificar qual é o nível biológico. Lembram? Organismos, populações, comunidades. Estão lembrando disso? E aí, quando você identificar esse nível, você vai dizer o nível seguinte. Tudo bem? Você conseguiu construir essa ideia aí no seu caderninho? Você sabe aqui que a gente tem, então, uma espécie identificada bem inicialmente, a zebrinha, não é? E aí a gente tem várias outras zebrinhas ali. E temos essas aves. Então aqui a gente já tem mais duas espécies, não é? Quando a gente tem duas espécies formando, né, populações, a gente tem comunidades, não tem? É isso mesmo. Então a gente tem essa comunidade e essa comunidade vai estar inserida aí dentro desse ecossistema. Mas a gente inicialmente tem aí a população de zebra, população dessas aves e a gente tem as gramas também, a gente não pode esquecer. Normalmente a gente quando imagina ou visualiza uma imagem só quer pensar os animais, né, galera? Se liga, viu? Que os vegetais também compõem esses elementos bióticos da natureza, tá bom? Tudo bem? Então, tá muito bem, tá tudo muito certo, então vamos seguindo. Olha lá. Questão de número 2. Um ecossistema corresponde ao conjunto de organismos que vivem em determinado local e que vão interagir entre si e com o meio, formando um sistema estável. Perfeito, prof? Não é em equilíbrio, né? Existem ecossistemas terrestres e aquáticos. Ok. Então, eu tenho organismos adaptados à vida terrestre e organismos adaptados aos ambientes aquáticos. Existem aqueles que fazem essa transição, ora na água, ora também no ambiente terrestre, tá? Professora, qual é? Os anfíbios, né? E a gente tem alguns lagartos, algumas serpentes também. Neste último, os corpos d'água irão apresentar dois padrões diferentes do fluxo de água. Você já sabe do que está se tratando. Identifique as suas classificações e você vai esquematizar, ou seja, você vai desenhar da forma que você entender aí esse fluxo de água, tudo bem? Então tá tudo bem tranquilo essa questão aí. Então quais são esses corpos d'água em relação a esse fluxo de água? Trata-se dos ambientes lênticos e dos ambientes lóticos. Então você vai representar aí onde tem movimento e onde tem água parada, tudo bem? Então, no ambiente lótico, que é aquele com correntes de água, fluxo de água, os riachos e os córregos são exemplos dele. E aí a gente tem essa imagem aí. Professora, eu fiz aqui o meu desenho muito doido, ó. Fez até peixe saltando aqui na... Pode, tá? Fica e viaja mesmo, faz um negócio bem legal, tá bom? E aí, a gente tem os lênticos, né? Os ecossistemas lênticos, que são definidos pela presença de água parada ou com um pouquinho de movimento. Professora, como é que eu percebo que esse ambiente lêntico tem movimento? Joga uma folhinha, faz um barquinho de papel e joga, bota lá, você vai ver que... Ou vai ficar paradinho, porque às vezes nem o vento vai te ajudar, né? Ele vai ficar praticamente parado mesmo, ou vai movimentar muito lentamente. Se der um vento, ele faz alguma coisa. Tá bom? Então nós temos os lagos, as lagoas e os reservatórios aí. E aí a gente tem essa imagem linda e maravilhosa. Tudo bem? Vamos seguindo? Questão de número 3.
Os componentes básicos de um ecossistema interagem e propiciam os processos de seleção. Deixa eu pegar minha canetinha, que eu gosto de marcar. Processos de que... gente, que cor feia, tá? Que cor feia danada. hein? Eu vou no amarelo e faz no outro. Seleção, adaptação e evolução dos seus integrantes. Então, quando a gente fala dessa relação, dessa interação entre todos os seres ou os componentes desses ecossistemas, esses componentes, eles passaram por processos de adaptação, de seleção. Que seleção, professora? Seleção natural, meu amor. E os processos evolutivos, tá? Aí a gente vai lembrando, lembra os mecanismos, anagênese, cladogênese e todos os outros eventos que vão fazer com que haja diferenciação entre as espécies, mutações, recombinações, tudo isso faz parte desses processos evolutivos e que vão modificando e adaptando cada um desses organismos aos seus ambientes. A questão diz o seguinte: qual alternativa abrange os dois tipos de componentes básicos de um ecossistema? Então, você vai lembrar, eu creio que já veio à sua mente quais são esses dois componentes básicos, né? Lembram? Vivo, não vivo? Tudo bem. Aí a gente vai olhar as alternativas e vai identificar qual delas está relacionado lá com aquilo que você acabou de lembrar. Então, luminosidade e vegetais. Então, eu tenho algo relacionado a fator físico, ao ambiente físico, e tenho aqui os vegetais que compõem a parte viva. Tudo bem? Aqui eu tenho solo, água e ar. Todos esses fazem parte do ambiente físico. Então, eu preciso mesclar os dois. Então, a nossa letra A ali já tá, né? Vamos lá? Aí eu tenho aqui temperatura, as rochas que vão passar pelos processos de erosão, formando os tipos de solos, não é? Também relacionado aqui a ambientes físicos. Oxigênio e gás carbônico, que são frutos ou oriundos de processos de obtenção metabólica, fotossíntese, respiração. São os organismos vivos que vão realizar esses processos, lembram? Deixa eu colocar aqui, ó, respiração e fotossíntese. Então, são seres vivos que vão realizar isso. Animais e os vegetais, né? Seres clorofilados que realizam o processo fotossintético, liberando oxigênio e gás carbônico. Então, faz parte dos elementos vivos aí. E aí, a gente tem aqui só plantas e animais. Então, só compondo o ambiente, vivo. Não sei nem o que eu escrevi ali. Tudo bem? Então, a única alternativa que vai me dizer e vai marcar para mim os dois componentes que ele está pedindo aqui, ó, os dois componentes, ou seja, o biótico e o abiótico. Qual a alternativa? Você já sabe, né? Letra A. Tudo bem? Eita, nem marcou lá? Ah, tá. Tá aqui a setinha. Você tá vendo a setinha aqui, ó? Perfeito, senão não marcou, professora, tá ali, ó. Vamos lá? Questão de número 4. Questão Enem 2000. O gráfico abaixo representa o fluxo, ou seja, a quantidade de água em movimento de um rio em 3 regiões distintas, após certo tempo de chuva. Presta atenção nessa questão, tá? Vou repetir para você. O gráfico abaixo representa o fluxo, ou seja, a quantidade de água em movimento de um rio em 3 regiões. Aí você vai já conhecer quais são essas regiões
em um determinado tempo, ele não diz quanto tempo, mas em determinado tempo de chuva. Olha lá. Então, você tem aí o gráficozinho, fluxo fluvial, ou seja, relacionado à chuva, e aí o tempo aqui, ó, tá? Em minutos, 30 e 60 minutos aí. Tudo bem? Então, quais são essas três regiões, prof? Um sistema agrícola, um de floresta regenerada, ou seja, ele já passou por um processo antrópico, né? Ou um processo natural, né? Que pode acontecer de uma clareira ser aberta por uma tempestade, uma chuva muito forte, derrubou parte da vegetação e aí essas clareiras serem abertas. Algo natural, ou um raio que caiu, enfim, tá? Mas foi regenerado. E aí tem a floresta natural. Tudo bem? Então, são três ambientes distintos e nesses três ambientes distintos, a quantidade de água que vai ficar no solo e o tempo que essa água vai ficar no solo é diferenciada. Por quê, professora? Porque se a gente pensar nos ambientes agrícolas, a gente tem as culturas, tem a perda daquela cobertura vegetal natural, não é? E o processo de reflorestamento ou as florestas regeneradas também vão estar sofrendo gradativamente esse processo aí de reformação, reconstrução, vamos dizer assim, desse solo e do componente vegetal que está ali dentro dessa ou sobre esse solo. Vamos lá? Comparando-se nas três regiões a interceptação da água da chuva pela cobertura vegetal, é correto afirmar que tal interceptação, ou seja, cada retenção, né, interceptação dessa água, retenção dessa água. Então, é correto afirmar que tal interceptação, aumenta quando aumenta o grau de intervenção humana. Essa interceptação, essa manutenção dessa água em solo onde você tem a ação de agricultura, principalmente as monoculturas, ela não vai aumentar, né? E sim vai estar diminuindo. Vamos lá. Independe da densidade e do tipo de vegetação. Vamos lá. É menor nas regiões de florestas. É maior no ambiente natural preservado, diminui à medida que aumenta a densidade dessa vegetação. Então, o que eu preciso perceber e observar nessa questão? O grau de influência antrópica, ou seja, o grau de influência humana sobre cada uma dessas áreas em relação à cobertura vegetal e ao que foi que aconteceu com esse solo em relação à compactação, aos processos de erosão, tudo bem? Então, na alternativa, eu tenho ali, ó, a maior interceptação ocorrendo em ambientes onde eu tenho a vegetação, a cobertura natural. Por que nos demais a gente não vai ter isso? Porque eu vou ter processos erosivos e eu vou ter a parte dessa vegetação descoberta. Isso faz com que você tenha processos de evaporação e a falta de retenção de água nesses ambientes por falta de vegetação, tá? Ou partes, no caso das agriculturas, das culturas, você tem naquele local, mas distribuídos, né, dentro da sua cultura. Tudo bem? Então, a nossa alternativa D, né, vai aumentar, então, essa interceptação nos lugares de ambiente natural. Preservado. Preservar sempre é bom. Olha aqui para mim. Sempre, sempre, sempre vai ser melhor aquilo que é natural. Tudo bem? Aquilo que a gente vai deixar ali e cuidar. Pode usar, mas tem que ter essa manutenção. Tudo bem? Eu te aguardo então para a nossa próxima aula. Um beijo no coração. Tchau, tchau!